O mundo lá fora está buscando o sobrenatural. Estão. Amém? E porque eles têm fome daquilo que é sobrenatural, daquilo que é oculto, da sabedoria e do conhecimento sobrenatural, estão indo para o oculto, buscando na nova era. E enquanto isso, existe um maravilhoso Deus, o nosso Pai, que tem toda a sabedoria e conhecimento do mundo. E estão indo para este falso agnosticismo, esta falsa sabedoria, áreas que não vão satisfazer. É como comer um pão que não pode satisfazer, porque não existe um pão que satisfaz. A Bíblia diz que cavaram cisternas que não retêm águas, porque me abandonaram uma fonte de águas vivas. Então estão sedentos lá fora, os seus amigos, os seus colegas, e falam até muitas coisas contra a religião. Amém? E você pode dizer, olha, o cristianismo de Cristo, na verdade, não é uma religião. Cristo veio ressuscitar os mortos. Amém. Glória a Deus. Não se alegra que vivemos nesta terra, mas somos cidadãos do céu. Amém. E os nossos recursos são recursos que vêm do céu. Sabe, quando um embaixador vai para um outro país, não importa como aquele país está, certo? Se está com dificuldade financeira, ou aquele país não é bastante desenvolvido, mas sabe, aquele mensageiro, aquele embaixador não vai viver de acordo com os recursos daquele país. Ele vai viver com os recursos do país que o enviou. A sua casa, o seu carro, tudo o que ele tem, as suas atividades diárias e provisões, tudo dado por seu país que o enviou. Você foi enviado à terra. Amém? Vivemos de acordo com as riquezas em glória. E toda a igreja diga, amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, amém? E a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, o seguinte, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Salvação aqui está falando do corpo, porque Deus cuida do homem por completo. Muitos pensam, e eu também pensava, que quando somos salvos, pronto, tudo fica bem. Ok? Deus recebe o que Ele queria, porque Ele quer salvar o homem. Amém? Por causa do pecado de Adão, a queda do homem. Agora Deus realizou isso, que Ele preparou a salvação perfeita para todo o homem salvo. E qual parte é salva? O Espírito. Eu pensei assim por muito tempo. Mas o interesse de Deus é nos salvar no Espírito, que é o nascer de novo. Literalmente, você tem um Espírito novo. Amém? Criado em justiça e verdadeira santidade. Deus quer nos salvar e agora somos salvos uma vez para sempre no nosso Espírito, mas estamos no processo de renovar a nossa mente, que é a nossa alma. Tem outra salvação, que é a salvação da alma. Nem muitos crentes percebem isso, que tem uma salvação que acontece de dentro para fora. E agora, enquanto vivemos neste mundo, estamos sendo salvos na nossa alma. Amém? E é onde estão os sentimentos, é onde você sofre com a depressão, você tem pensamentos ruins e luta contra o pecado, o seu raciocínio, tudo isso na dimensão da alma. Amém? Deus deseja salvar isso, isso está no processo da salvação. Quando Jesus voltar, Ele não vai falar, a sua alma é salva ou não? Não. Certo, o termo salvação de alma é usado de forma errada, mas o termo salvar a alma é tratar das questões da alma. Você tem três partes, eu já falei, você é um espírito e tem uma alma e vive num corpo. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus, não três deuses, um Deus, mas três pessoas divinas. E Ele te fez a sua imagem, você tem três partes. E Ele quer salvar também o seu corpo. Ok? E depois que a alma é salva, a Bíblia diz, amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Posso ouvir um amém? Alma, ok? Está ligado, está ligado. E você sabe que a ciência médica tem descoberto que a dimensão da alma, eles não usam essa expressão, mas a alma, quando está debaixo de estresse, amém? Ela afeta o corpo. Principalmente o estresse crônico, que pode, causar problemas cardiovasculares, doenças, enfermidades e todo tipo de problema. Estresse crônico, certo? E o que é isso? Eles estão tentando conectar essas coisas que deram errado e estão na área da
alma, da mente, das emoções. Onde está a depressão? Nas emoções. E os pensamentos ruins? Na mente, que é a sua alma. Deus quer salvar a sua alma. Amém? E isso é para você. E essa parte aqui, quando diz a salvação já prestes para se revelar no último tempo, falando da volta de Jesus, aqui está falando da redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, isso vai acontecer de uma vez só. E vamos ter um corpo novo. A Bíblia diz que vai acontecer num segundo atômico. No grego diz a palavra átomos, muito rápido, num piscar de olhos. Vai acontecer. O que é? Mortal vai ser revestido da imortalidade. E então, logo depois, vou ver minha mãe, todos os que foram antes de nós. Amém? Primeiramente, vamos ver Jesus. É quem queremos ver primeiramente, amém? E eu vou ver o meu avô, e também eu vou ver Davi, aquele homem de Deus, vou ver Salomão, o filho dele, e todos nós jovens, fortes e saudáveis, no novo corpo. E é por isso que a Bíblia diz que todos que estiverem diante de Deus vão estar diante dele com o espírito, a alma e o corpo. Deus quer remir o seu corpo também. Enquanto isso, nesta terra, este corpo que temos, a Bíblia diz assim, ainda que o nosso homem exterior pereça, está perecendo, decompondo, o homem interior é renovado dia a dia. É o que você quer. Você tem que cooperar com Deus para ter o seu homem interior renovado, restaurado. Amém? Reformado, restaurado, dia a dia. E vemos em 3 João que tem um efeito no corpo. E que efeito é este? Está em Romanos 8:11, que diz que se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos, também vai te dar vida, ressuscitar o seu corpo mortal. E algumas pessoas, alguns comentaristas falam que isso vai acontecer no arrebatamento, quando Jesus voltar. O Espírito Santo vai transformar o nosso corpo, mas ele não vai ressuscitar o nosso corpo. Ele vai nos dar um corpo novo. Então, vivificará o quê? Como em Romanos 8:11, vivificará os corpos mortais. Isso só pode ser agora. Antes de dormir, eu falo, Senhor, sabe, antes de dormir, que o teu Espírito Santo em mim vivifique o meu corpo com o poder da ressurreição, com a cura. Isso acontece nesta vida. E até vermos a Jesus face a face, podemos depender do Espírito Santo, que não foi enviado só para nos ensinar todas as coisas, nos guiar em toda a verdade. Ele foi enviado para glorificar Jesus, que é o principal. Amém? Mas também vivificar os nossos corpos, como está em Romanos 8:11, que diz, e olha, fala do Deus Trino ali somente em um verso, 2 vezes. Se o Espírito Santo, daquele do Pai, que ressuscitou a Jesus, o Filho, viu o Deus Trino dos mortos. Se esse mesmo Espírito habita em vós, ele, de novo, esse ele que ressuscitou é o Pai, ressuscitou Cristo, que é o Filho, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito, o Espírito Santo. Em um verso, Deus Trino aparece 2 vezes. Eu acho que é importante para nós entendermos este verso. Eu acho que Deus quer isso, e por falta de entender isso, por falta de entender quão importante para Deus, que Ele colocou Deus Trino ali neste verso. E foi mencionado 2 vezes. Eu acho que devemos saber o que Deus quer falar neste verso. E tudo começa com, portanto, agora não há nenhuma condenação. Para os que estão em Cristo, não dá para crer errado e querer que o Espírito Santo faça algo no seu corpo. Amém? Ok, glória a Deus. Pode ir para casa. Isso foi muito bom. Se não te abençoou, me abençoou. Foi muito bom. Se for para casa com este ensinamento e meditar nele, isso vai te alimentar, não só por um dia, mas por meses. Somente este verso. Ok? O Espírito Santo vem em nós e aprendemos recentemente que tem, 2 montes que Deus fala deles, muitas vezes, que é o Monte Sinai e também o Monte Sião. Lembra disso? E a Bíblia diz que, como filho de Deus, você não chegou ao monte que arde com fogo, com tempestade, fumaça, e a visão era tão terrível, estava escuro, com relâmpagos e trovões.
E era 9 horas da manhã, sabia? Por isso o Espírito Santo também desceu no Monte Sião às 9 da manhã. Amém? Então, no Monte Sinai, quando Moisés subiu no monte e o povo lá embaixo, tinha relâmpagos, trovões e trevas. E a Bíblia diz que o melhor deles naquela época era Moisés, não era? E Moisés disse que estava cheio de temor e também tremor. Então o melhor deles tremeu no Monte Sinai. E a Bíblia diz, Filho de Deus, e toda a igreja diga, te dizendo, não chegaste a este monte. Ok? Hebreus 12 diz, porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Ok, não chegastes. Não chegastes a isto, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não lhes falasse mais. Eles pediram, não fale conosco, falaram para Deus. E foi assim que Deus deu os 10 mandamentos. Amém? E ninguém pode cumprir a lei. E, por isso, estavam sempre debaixo da maldição da lei. Mas, graças a Deus que Cristo nos remiu da maldição da lei, sendo feito maldição por nós, Ele mesmo, na cruz. Amém? Maldito aquele que for pendurado no madeiro, Ele tomou essa maldição. Glória a Deus. Olha, se disser, como está dizendo aqui no verso 18, porque não chegastes a este monte, o que é isso? Quer dizer, que não chegamos lá. Não diz, não tente chegar ao monte. Você não pertence ali. Onde você pertence? Olha isso. Vamos ler o verso 22. Mas chegastes ao monte Sião. Então, no verso 18 diz, não chegastes a este monte? Certo, não chegastes. Diga, eu não cheguei ao monte Sinai. Mas chegastes ao monte Sião. Diga, eu cheguei no monte Sião. Então isso já aconteceu, já foi feito. Você chegou ao monte Sião. Você nasceu de novo e chegou no monte Sião. Você chegou no Monte Sião. Então, o Monte Sião não é o Monte Sinai. E grande, sabe, parte do nosso ensinamento e pregação, em tempos passados, na igreja, no meio da igreja, saiu muito do Monte Sinai. E escute isso, eu já falei antes, o Monte Sinai é bom, em termos de aquilo que realmente tipifica. Porque todas as ordenanças, todos os rituais, todas as festas, todas as 5 ofertas de Levítico tipificam o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Amém? Eu estava lendo agora sobre o Holocausto, capítulo 1 de Levítico, a página que está grudada na Bíblia de muitos crentes. E eu estava lendo recentemente e eu vi a parte que fala, comparada às outras ofertas, sabe, a de alimento, a pacífica, a do pecado e a da transgressão, todas essas ofertas, só no Holocausto, diz que esfolavam a vítima. Pegavam o boi, certo? E esfolavam, sabe o que é isso? Tirar toda a sua pele. E bem assim eu vi. Amém? Eu já tinha visto isso, mas olha, reforçou quando eu li esse texto. Por suas feridas, pelo seu esfolamento, fomos curados. Então tem que ter uma grande revelação para entender o Holocausto. Porque Deus começa com o Holocausto, Ele sempre começa com o maior e depois vai para o menor. Certo? Começamos com a oferta pelo pecado e transgressão. A oferta pelo pecado é quem você é. Você é um pecador e leva a oferta pelo pecado. No Antigo Testamento. A transgressão era pelo que fazia, que era errado. Amém? Começamos com a oferta pela transgressão e Deus a pôs por último. Deus põe o maior tipo do sacrifício de Jesus no Holocausto. Por quê? Porque a razão número 1 de Jesus morrer foi para glorificar o Pai. Porque o seu sangue satisfez todos os atributos da justiça e santidade de Deus sobre nós. E hoje, não temos que ir diante de Deus com a sensação de tremor, porque o sangue do seu filho, o holocausto, satisfez totalmente. Isso fala da aspersão do sangue do holocausto sobre o altar, e o altar fala da exigência de Deus para nós, de justiça e santidade, e o sangue no altar quer dizer que o sangue satisfez todo o requisito para nós. E Deus não somente diz, sabe, ok, está pago. Deus se alegra completamente em nós. Somos todos para Deus o suave aroma em Cristo, a fragrância de Cristo. Isso não é lindo? Então, aprendemos isso do Monte Sinai. É assim que nós pegamos a lei e vemos a palavra de Cristo nela.
Mas hoje não estamos sob a lei no sentido de não diga, o pastor príncipe não fala de pecado, podemos fazer o que quiser. Eu nunca falei isso. Imagina um príncipe, ok? Que tem um grande palácio, lógico, com servos e servas. E um certo dia, uma nova garota serva chegou ali para servir e tudo mais. E aquele rei ou aquele príncipe gostou dela. E o rei percebeu isso. Ok? E todos os servos vivem com regras e regulamentos. No palácio, uma certa hora tem que se levantar, uma certa hora tem que lavar os pratos e roupas e tudo mais que eles têm que fazer. Eles têm que fazer. Porque são servos daquela casa. Ok? E este príncipe se apaixona com a serva, a garota. E o pai, o rei, percebe então isso e fala para ele, eu te abençoo. E ele casa com ela. Ok? Na primeira semana de casamento, o status dela mudou? Você assiste filmes de romance e não sabe? O status dela mudou? Sim. Ela é uma serva? Não. Eu vou falar isso daqui a pouco, você é um filho, mas você tem o desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo e você se chama até servo do Senhor Jesus Cristo, mas você é um filho. Ok? Olha, ele percebe um dia que a sua esposa foi lá embaixo ler sobre as leis e regulamentos. E ela diz para ele, me perdoa porque eu acordei mais tarde. 30 minutos depois. E eu acabei de ler lá embaixo que a lei diz que eu tinha que ter acordado. Então, por favor, me perdoe. Olha esse espírito que ela tem. Isso a agrada? Não. Por quê? Por quê? Ah, me perdoa. Porque quando faz os seus ovos, tinha que estar perfeitamente cozido. Certo? Tem que estar bem correto. Não pode estar, sabe, daquele jeito bem mole, cru, sabe? Você quer um ovo mal feito? Você quer um ovo que ainda esteja cru, quer? Eu gosto de ovo cozido. Gosto muito disso. Ok? Quero comer agora. Com molho shoyu, pimenta, café e nada mais. Ok? E, glória a Deus, todo mundo gosta disso. Ok? E aqui, ele vê isso e ela diz, me perdoa pelos ovos hoje. Ok? Eu não fiz direito, me perdoa. Por favor. Olha, esse espírito todos os dias não vai agradá-lo. Porque ela está vivendo de acordo com os padrões das leis que governam os servos. Não recebesse o espírito de escravidão por outra vez temerdes. Amém? Quer dizer que ela não se importa em agradar o marido? Não! Agora ela faz por amor. Quer dizer que não estamos mais debaixo da lei? Podemos fazer tudo o que quisermos e irmos à loucura? Não. Fazemos por amor. Como já falei, pode tentar cumprir, não cometerás adultério, sem amar a esposa. É só não fazer. Está me ouvindo? Também pode, não roubarás, você não rouba, mas não trabalha. Pastor, ficar em casa é pecado? Tenta escutar isso. Se alguém não trabalha, também não come. Ah, isso aí é do Antigo Testamento. Não, é do Monte Sião. Foi uma instrução do apóstolo Paulo. Se alguém não trabalha, não deve comer. Ele é pior do que o descrente. Ficou muito quieto nesta igreja. Amém? Você está pensando. Não, você quer servir com excelência. Porque você o ama. E quando não consegue servir, não tem condenação. Ou você não serviu bem, não tem condenação. Porque não é sobre você, mas é sobre ele. Amém? E o seu relacionamento com ele mudou. Amém? Você entendeu isso? Não somente a graça te faz amar a esposa, mas a graça vai também te tornar generoso, porque os 10 mandamentos não falam sobre dar, ser generoso e dar. Não fala disso. Só não roubarás. Tem pessoas que são avarentas e não roubam.
Mas tudo é para eles. E para ninguém mais. Tudo meu. Dá para falar que ele não quebrou um mandamento? Sim. A lei que fala não roubará? Sim, é dele. Legalmente dele. Não, a graça nos faz dar. E dar. E dar. Como aquele jovem rico, quando Jesus falou da lei, ele não pôde dar. Nem mesmo uma moeda. Mas o próximo evento foi de Zaqueu. Nenhuma lei foi dada a Zaqueu, mas só a graça. E ele disse, se eu roubei de alguém, vou restaurar 4 vezes mais. E a metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Olha, isso não é uma lei para você. De hoje em diante, como cristão, a metade... Não, era para ele. Foi o que ele quis fazer. É a espontaneidade do amor. É o que acontece quando está sob a graça. Você entendeu isso? Ok? Bom? Certo. E o nosso corpo é no que Deus está interessado também. Senão, quando Jesus voltar, não nos daria um corpo glorificado. Ele vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado, imortal. Para sempre forte, para sempre saudável e jovem. Isso não é bom? Quem já foi antes de nós está melhor do que nós. Podemos chorar quando eles vão, tudo bem, por causa da separação temporária, mas olha, você não pode chorar como se não tivesse esperança. Não somos como os do mundo, sabemos que eles estão num lugar melhor. A minha mãe agora conhece a Bíblia melhor do que eu. Aqueles que já foram sabem muito mais do que o pastor Lawrence, o pastor Mark. Amém? E eles têm músculos agora que ele não tem. Vamos ser todos bonitos? Sim. Porque toda enfermidade que você tem é um resultado da queda. Não era para ser assim. Eu disse não era para ser assim. Amém? E chegaste onde? No Monte Sião. Viu isso? A cidade do Deus vivo, a cidade do Deus vivo. Deus mudou de montanhas. Na primeira você não, no Monte Sinai, certo? Se você ler, diz escuridão, trevas, tempestades e o sonido das trombetas, não dá para ver Deus ali. Mas agora a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, eles não estão mais no Monte Sinai. Eles estavam lá. Quando a lei foi dada, eles estavam lá. Agora isso já passou. Deus mudou de montanhas. E o Monte Sião é uma figura da igreja. Eu disse o Monte Sião é uma figura da igreja. Amém? E diz assim, vamos continuar lendo? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Olha, inscritos no céu. Inscritos no céu. Estamos inscritos no céu. Amém? No livro de Neemias diz, os que estão inscritos, com seus nomes lá, podem comer das coisas santíssimas. Amém. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, está falando da minha mãe, aperfeiçoada. E, agora mesmo, ela é parte dos espíritos que foram justificados e aperfeiçoados. Amém? Tem mais. A Jesus, olha, Deus está lá, e Jesus também está no Monte Sião. Não está no Monte Sinai. Se você for ao Monte Sinai, não tem mais nada. Ok? Os anjos já se mudaram, Deus está aqui, ok, no Monte Sião, e é Jesus o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Viu isso? E o que é o Monte Sião? O Monte Sião é um lugar, uma habitação. A pastor Prince, eu aprendi com um amigo de Israel que o Monte Sião está em Jerusalém. Sim e não. O lugar naquela época, o Monte Sião, estava em Jerusalém. O Monte Moriá, a cidade de Davi, ok, onde ficava o templo. Aquela montanha toda é chamada Monte Sião. Mas desde então não era o Monte Sinai. O Monte Sinai está na Arábia. Este agora estava em Jerusalém. Então tudo aquilo é o Monte Sião. Você entendeu isso? Entendeu? Ok? Mas espiritualmente tem um significado espiritual que é muito mais do que o literal. Não se esqueça, quando você lê o Antigo Testamento, o que está no passado é literal, certo? Deus tem uma verdade naquilo, e geralmente a verdade fala de Cristo, e é do seu interesse saber coisas sobre Cristo, porque você está nele. E tudo o que ele é por você. Amém? Tudo o que ele tem, você tem como co-herdeiro. Glória a Deus. Olha, é assim que você tem comunhão com Deus.
Sabe? Quando você visita uma mamãe, ela teve aquele bebê, e vamos dizer que agora ele tem 3 meses de idade, certo? E eles são muito lindos com 3 meses. E olha, 3 meses, não nos primeiros dias, ok? E toda mãe diz, você se sente, sabe, meio perdida. Não sabe se é dia ou noite naquela época, mas 3 meses, certo? 3 meses, alguns já esqueceram disso. 3 meses. E você visita a mãe e fala com ela sobre o clima e fala com ela sobre os eventos que você, sabe, está vendo nos noticiários e você fala de muitas coisas, mas não tem uma conexão com ela. Não é? Você fala de política ou qualquer outra coisa e não tem conexão. Mas no momento que você fala sobre o seu bebê, rapidamente, tem uma conexão, tem uma comunhão instantânea. Como ela, seus olhos brilham, mesmo cansada. Ela começa a falar daquele bebê, como ele é lindo, o que o bebê já está fazendo. E você tem um lugar de comunhão. Vocês dois se falam, vocês têm comunhão por causa de um objeto em comum, o bebê. Como ter comunhão com Deus? Eu achava que para ter comunhão com Deus eu tinha que ter sentimentos de piedade, mas sentimento de santidade. Então o livro que eu lia que me dava esses sentimentos, esse livro é bom. Pensava assim, mas esses sentimentos duram somente um certo tempo. E eu tinha que ler outro livro e ouvir mensagens que me despertam, certo? Para me sentir santo. Certo? Alguém disse que tinha que confessar todos os pecados. Eu fui para esse seminário e confessei todos os meus pecados. E tinha uma lista. Um deles era, você tem lido a revista Mad? E eu tinha lido isso quando eu era um garoto e eu disse, sim, você tem pecado. Eu confessava o pecado, todo o pecado que eu sabia. Tinha uma lista, não é brincadeira. E esse seminário, na verdade, foi em Singapura, anos atrás. E eu sei que ele é um homem de Deus e eu confessei todo o pecado. Para ter esse sentimento, um sentimento de estar perto de Deus. E eu achei que aquilo era comunhão com Deus. Mas eu estava errado. Até que o Espírito Santo abriu os meus olhos para ter comunhão com alguém, tem que ser os dois, tendo comunhão ou falando sobre um objeto em comum. Deus tem prazer no seu Filho. Toda a Bíblia é um álbum do seu Filho. E a obra do Filho é encontrada em toda a Bíblia. Como eu te falei sobre Levítico, não é um livro ruim, é um livro que revela Jesus e a obra concluída. A verdade está no Novo Testamento. Os detalhes estão no Antigo. Como esfolar, certo? Não fala como era. Diz esfolar e cortar em pedaços. Então isso me dá, sabe, o entendimento que eu posso tomar a Santa Ceia e um por um vou pelo meu corpo e digo, Senhor, pelas suas feridas eu fui curado desse problema. Por suas feridas eu fui curado daquele problema. Porque logo depois do esfolamento da vítima foi o cortar em pedaços. Eu não acho que isso é sem significado, porque Deus quer que nos apropriemos de toda a obra de Jesus. Então, a Bíblia é um álbum. Amém? Como eu já disse, se eu me assento com você e estamos juntos e eu pego os meus álbuns, e eu tenho muitos álbuns, sabe? Da Jéssica quando eu era pequena, do Justin e as nossas viagens, como você. E eu abro e mostro o Justin quando ele tinha 4 anos, certo? E eu falo com você, isso aqui aconteceu, e eu estou tão alegre. Todo pai faz isso, certo? E você fica... Você faz um bocejar, como o pastor Lawrence faz aqui na frente, enquanto eu prego. Sabe, ele fica... com os olhos cheios de lágrima, certo? Ou olha para a janela, enquanto eu te mostro. O que eu faço? Devagar eu fecho o meu álbum e o guardo de novo. Algumas pessoas nem percebem isso. Nem percebem. Já aconteceu isso? Você fala das suas férias, ele fala da dele. E você fica, olha, eu nem terminei, sabe? Já viu isso? Escute mais um pouco, por favor. Escute. Muitas pessoas falam. Poucos ouvem. E esses poucos são aqueles que adquirem sucesso.
no seu casamento, na sua profissão, seja o que for. Quem aprendeu a ouvir, conseguem detectar. É uma arte perdida. Estamos muito distraídos hoje. Pastor, fala outra coisa. Não, eu quero falar isso, ok? Somos uma sociedade distraída por causa do celular. Ok? Um certo tipo de estudo, isso foi feito por um professor de uma universidade. O estudo dele diz que não dá para fazer muitas coisas. Você acha que está fazendo muitas coisas, mas volta para o celular. No momento que pega o celular para ver algo, não que o objetivo é você ficar perdido, porque você pode olhar para o celular tentando encontrar algo, certo? Depois vem outra coisa, ou alguém te envia uma mensagem, algo assim, você fica distraído. Eu não sei se você passou por isso. De repente, 15 minutos, 20 minutos, você queria só ver uma coisa. E não é só isso que é um problema, mas até quando você tenta voltar para o trabalho, isso te leva a demorar 20 a 30 minutos para fluir naquilo que estava fazendo. Uma parte da sua mente se perde e não funciona direito. E pensamos porque tem um aumento de problemas mentais. E ninguém quer ajustar para ficar lendo mais. Ou ouvir pregação. Isso não está nos estudos, mas eu acho que é a mesma coisa. Certo? Ler de uma forma que você lê continuamente, não pula para uma outra coisa. Não é interessante. E pula para outra coisa. Estamos criando uma geração de pessoas que fogem, que não têm foco, que não concentram. E eu estou falando de ler por muito tempo. Você entra na história, nos sentimentos das pessoas, daquilo que você está lendo, e você fica ali. Esse estudo mostrou que ler é a melhor forma, uma das melhores formas. Sabemos que isso funciona, mas no mundo, a Universidade de Essex, sabe, na Inglaterra, disse, comparado a ouvir música, comparado a caminhar do lado de fora, certo? Ler reduz o nível de estresse mais rápido do que isso. Pense nisso, quanto mais ler a Bíblia, a palavra. Amém? E, voltando ao texto, falamos deste ponto que a Bíblia inteira é sobre Cristo. Não é? Amém? Então, ter comunhão com Deus é ouvir Deus quando Ele diz, eu quero ter comunhão com você e com meu filho. Eu quero que você desfrute do prazer que eu tenho do meu filho. É ter comunhão com Ele. Quero revelar para você como eu tenho prazer no meu filho. Podemos falar disso? E as Escrituras falam do meu filho. Isso aqui fala do meu filho. Olha para a vida de José, uma das melhores figuras do seu filho ali, rejeitado pelos irmãos, amado pelo pai, casou com a noiva gentílica. Amém? Na sua vinda, na primeira vez, os irmãos não o reconheceram. Na segunda vez, o reconheceram. Israel vai falar estas palavras para ele. Baruch rabá Hashem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. A história de José fala disso. E José falou para os seus irmãos, depois de falar para eles quem ele era e se reconciliar com eles, aquele que tinha todo o poder, além de Faraó naquela época, usou seu poder para perdoá-los da traição. Depois de terem vendido, ele os perdoou. E o que ele falou para eles? Duas coisas. Instruções para a igreja hoje. Ele disse, quando voltarem para pegar o meu pai, é uma figura de Israel dos dias de hoje, quando forem falar para o meu pai, digam para o meu pai. Escute, ele disse, quando forem, não briguem pelo caminho. O povo de Deus ama brigar. Encontram coisas para brigar. Tem um mundo perdido lá fora que não se importa nem um pouco sobre o que você crê. Certo? Muito menos com as brigas. Jesus não disse, por essa doutrina de corrigir uns aos outros, o mundo vai saber que vocês me amam. Com isso, todos vão saber que são os meus discípulos. O mundo vai reconhecer. Ele disse, olha, quando nós amarmos uns aos outros, como eu vos amei. Por isso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. Uau, todos quer dizer todos. Amém? Vamos nos unir por Jesus. Podemos discordar, dizendo, eu não creio em falar em língua. Tudo bem, você ainda é meu irmão. Amém? Não creio no arrebatamento. Tudo bem, eu vou dizer, eu te falei, quando subirmos. Amém? Nos unimos por Jesus, por sua maravilhosa pessoa. E vamos pregar o Evangelho.
Você deve pregar o Evangelho. Amém? E José disse, quando forem, irmãos, por favor, não briguem. Muito interessante, isso é para a igreja. E depois a segunda mensagem, fale para o meu Pai de toda a minha glória e o que tendes visto. Esta é a essência da adoração. Quando nós adoramos a Deus, falamos para o Pai sobre o seu Filho. Quão maravilhoso Ele é. Isso é adoração. E quando você olha na Bíblia e vê que pessoa maravilhosa é essa, Jesus. Amém? Você tem comunhão com Deus porque Ele tem este mesmo prazer. Amém? No dia em que isso acontecer, quando você vê que você está nessa terra, você está aqui, mas não é sobre você. É tudo sobre Jesus. E toda vez que você pensa em si mesmo e foca em si mesmo, exigindo todo o seu foco, se ocupando totalmente consigo mesmo, vai ser o nível da sua depressão, vai ser o nível da sua dor. Mas no momento que você vê Jesus e fica ocupado com a sua beleza, com a sua glória, não tem perfeita bondade a não ser nesta pessoa, Jesus. Amém? Você entendeu tudo isso? Ele é totalmente amável. Quantos aqui gostariam de ter alegria plena e gozo? Ser cheio da glória. Alegria inexplicável e cheio de glória. Pastor, eu já ouvi isso, mas a minha alegria é explicável. Eu tenho glória, mas eu acho que é só um pouco de glória. Você gostaria de ter alegria inexplicável e ser cheio de glória? Vamos ver isso, ok? Essa passagem, já vamos terminar. Ok, olha isso. 1 Pedro, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação do corpo, já prestes para se revelar no último tempo, pois quando Jesus voltar, Ele vai salvar os nossos corpos. Ok? Está me ouvindo? Naqueles dias, sabe, na época de Paulo e também de Jesus, do Império Romano, eles faziam o seguinte, você podia comprar algo, e até recentemente fazíamos isso, e você dava uma entrada. A entrada era, na verdade, a garantia de que você ia voltar, aquilo era seu. Você dava a entrada, se não voltasse, perdia a entrada. A entrada era uma garantia de que você ia voltar, certo? Você garante que vai voltar e vai pagar o restante. Você entendeu isso? E a Bíblia diz que no momento que nasce de novo, você é selado pelo Espírito Santo da redenção. Este selo é o penhor da nossa possessão. O penhor ali é a entrada. Então, agora mesmo, aqui, enquanto estamos na terra, já temos a entrada. O Espírito Santo não vai vir até nós, já está em nós. Quantos se alegram com isso? Jesus disse, eu irei, mas enviarei outro. E esta palavra outro ali no grego é exatamente como eu. Sua pessoa, sua essência, tudo é como Jesus. Por isso é chamado também de Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está conosco. Agora mesmo, é a garantia de que você vai ser salvo completamente. Amém? De que ele vai voltar e pagar o restante. Não o restante do pagamento, porque isso foi feito na cruz, ele só vai voltar para tomar posse. Ele vai voltar e ele vai salvar o nosso corpo. Mas enquanto estivermos aqui, nesta vida, nesta terra, somos salvos e não somos deste mundo, nós somos do mundo de cima, celestiais, mas vivemos nesses dois mundos, certo? E temos o Espírito Santo para nos ajudar. E ele vivifica o nosso corpo. O que aconteceu com as pessoas que testificaram de que foram curadas é o Espírito Santo vivificando o corpo delas. O que você não conhece, você não pode cooperar com aquilo. Por isso eu te ensino isso. Você se alegra de ter vindo hoje? Ok? Eu nem cheguei na essência daquilo que eu quero falar. Mas vou terminar com isso. Aqui diz, guardados pelo poder de Deus. Olha, guardado aqui é passivo, ou seja, não está na voz ativa, mas no passivo, no grego, que quer dizer o quê? Você é guardado. Não é você que se guarda. Isso não é um alívio? Deus é quem te guarda. Como? Com a sua virtude.
Com todo o seu poder, Ele te guarda. Certo? Ele te guarda, somos guardados pelas virtudes de Deus, pela fé, para a salvação que vai ser revelada nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Aqui temos um paradoxo. Uma parte diz para nos alegrarmos grandemente. Olha, você não sabe o que é se alegrar grandemente, estar no seu quarto com a vontade de pular para cima e para baixo? E não é a alegria que é exterior, aquela felicidade que só acontece porque as coisas aconteceram exatamente como você quer. Alegria, mesmo com as coisas não acontecendo como você deseja, e tem alegria. E esta alegria pode te dar um sucesso até na sua profissão, porque, por exemplo, esta alegria abre a sua mente, te dá clareza para pensar, ela te dá, sabe, a graça e o carisma que precisamos. Olha, grandemente se alegrar. Você fala, eu não preciso disso, eu preciso de ajuda para ser um bom pai. Ajuda com isso. Não, a alegria vai te ajudar com tudo isso. Porque tem paz também. Mas que paradoxo temos, grandemente alegrar e depois várias tentações. Então escute, vivemos em dois mundos. Certo? Em termos de circunstâncias e eventos e tudo mais, vivemos no mundo com várias tentações. Mas o coração e a nossa mente são celestiais. Em espírito estamos assentados com Cristo e sempre vemos a Cristo, à direita de Deus Pai, em uma dimensão em que tudo está vivo, nada está morto. Na terra, tudo está morto. Tudo está morto. Mas no céu, nada está morto. Tudo está vivo. Você diz, pastor Príncipe, meu coração está batendo. Mas está morto espiritualmente. Até coisas que parecem viver por um tempo, como as flores, morrem. Ela morre. A grama seca. Tudo envelhece. Não era para ser assim? No céu não é assim. No céu tudo está vivo. Pastor, por isso que na minha casa as flores são todas falsas, de plástico. Isso é pior. Já está morto. Não está morrendo, morrendo ainda está vivo. Aquilo já está morto. Não é? Bem, pastor Príncipe, o homem já avançou muito. Agora não precisamos estudar muito porque já podemos. Pegamos tudo da inteligência artificial, ChatGPT e tudo mais. Mas discute isso sobre essas coisas, ok? Uma máquina, muitas vezes precisa. Sabe o que é isso? Morte. É previsível. Está morta. Não pode ir além daquilo que foi colocado nela. Está morta. Vivo é às vezes receber uma revelação daquilo que você não sabe na sua cabeça. Não baseado na experiência, aí você sabe e não se envolve com alguém. Quem faz isso? O Espírito Santo, água viva dentro de você. É quem faz isso. Isso é vida. Então, mesmo vivendo em dois mundos, na verdade, somos cidadãos do céu e estamos lá. Olha, se viver, mesmo sendo um cristão, você vive completamente no coração e na mente neste mundo, você estará sujeito às adversidades desta vida, para cima e para baixo, ok? Ok? E quando as circunstâncias melhoram, sabe, elas ficam bem, você então se levanta, você está alegre, vai lá em cima. E o mundo é assim, ele te levanta para te derrubar, já percebeu isso? E essa queda é depressão, fica mais deprimido. Você gostaria que fosse mais assim, porque quanto mais você é elevado, maior é a queda. Isso é viver no mundo. É chamado de vaidade, Eclesiastes, vaidade de vaidade. O livro foi escrito por um homem cheio de sabedoria. E para que serve? Para mostrar para que é a vida debaixo do sol. O natural. Por isso fala muito debaixo do sol. O próximo livro de Cantares fala sobre o Filho de Deus. A vida acima do sol. Imagina como se alegrar grandemente. É viver com o coração e a mente no céu, onde você vê perfeita bondade. Tudo está vivo. Nada para te deprimir. A Bíblia diz que se ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima. Busque o que é de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai.
certo? Fica pensando no céu. Alguns dizem, essa pessoa pensa muito no céu e não faz nada na terra. Não, é somente quando você faz isso, como estou falando na Bíblia, pensando sempre no céu, é que você volta com a sabedoria de Deus, você vai ter a perspectiva do céu e não vive pelas circunstâncias. Você vive independente das circunstâncias, com a sabedoria e o fluir da água viva para resolver problemas, para cuidar dos filhos e não ficar muito sensível a tudo que acontece ao seu redor, para não ficar sempre irritado. Mostra onde estão o coração e a mente. Outra vez eu repito. Escute isso. Seu coração e a sua mente, mesmo não sendo crente, está nessa linha da vaidade e não acima? Está sujeito à depressão, às emoções como uma montanha russa, se sentindo, imagina alguém assim indo trabalhar. Vai fazer um bom trabalho? Essas coisas vão te afetar nas circunstâncias naturais da vida. Uma pessoa que está assim, deprimida, fala com sabedoria ao seu filho, que está educando, sem a criança ver que ela está irritada, que ela está muito irada. Pastor, o senhor está me condenando. Não, eu estou mostrando para você que isso não é o caminho de Deus. Ele tem algo melhor. Deus quer que você viva com muita alegria e cheio de glória. Está vindo isso? Está aqui. Vamos ler agora essa parte. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto há mais. E eu olho para as pessoas, até mesmo dessa igreja, pessoas que eu conheço que são crentes, pessoas de outras igrejas também, porque somos todos uma em Cristo. E olhando para eles muitas vezes, em uma pessoa vejo a beleza de Cristo, em outras pessoas eu vejo a compaixão e o amor de Jesus, em outra pessoa eu vejo a humildade de Cristo, em outra pessoa eu vejo a autoridade de Cristo, em outro eu vejo coisas diferentes, e todos juntos mostramos as facetas das belezas de Cristo. Quando vamos a Deus, a Bíblia diz que somos todos para Deus o aroma suave de Cristo. O faz lembrar do seu filho, a fragrância de Cristo. Você exala essa fragrância, como Jacó quando colocou as mãos, ou Isaac, melhor dizendo, colocou as mãos sobre Jacó, o seu filho, achando que era Esaú, mas o cheiro de Esaú o fez derramar as suas bênçãos. Certo? O cheiro, ele disse, é como o campo que Deus abençoou. Muito mais, o perfume de Cristo. A Bíblia diz que somos para Deus um aroma ou perfume. Imagina você orando. Você é um perfume chegando ao céu, ao trono de Deus. Somos este aroma. Se eu vejo você assim, não vou olhar para o seu defeito. Eu vejo o defeito, mas isso não importa. Você é um perfume. Você é um perfume. Você é um perfume. Quantos amam pegar o seu filho ou sua filha, às vezes, e cheirar a cabeça deles? Depende de quando, não é? Depois que tomar banho é melhor. Não depois de brincarem. Certo? Você ama esse cheiro. E de onde isso veio? De Deus. Deus é como nós? Não. Deus te fez da sua imagem. Ok, vamos terminar agora. Ao qual não havendo visto há mais. Quantos dizem, eu amo Jesus, mas... Pastor, eu nunca o vi, mas eu amo Jesus. Isso mostra o poder da ressurreição de Jesus, do céu o revelando a você. Certo? Isso mostra essa vida da sua fé. O que você tem em você está vivo. No mundo que está morrendo, que está morto. A ressurreição é assim. Escute. Quando Jesus ressuscitou, quer dizer o quê? A morte ficou para trás. Olha, Jesus não ressuscitou da forma que Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou para depois morrer de novo. A ressurreição de Jesus está num nível totalmente diferente. É entrar numa dimensão onde a morte e tudo nessa terra fica para trás. Em uma dimensão de perfeita bondade, perfeita alegria. Uma alegria inexplicável, cheio de glória. Uma dimensão onde nada dá errado, nunca mais. Onde tem perfeita beleza, perfeita simetria, perfeição em todo lugar. E ser para sempre assim, nessa dimensão. Enquanto isso na Terra, você tem que pensar assim. Assim o seu cérebro. O tempo.
Eu vou falar depois sobre o cérebro. Amém? A Bíblia diz tudo aquilo que é verdadeiro, com virtude, digno de louvor. Pense nisso. Guarda sua mente. E um dia passa muito rápido e vai para o negativo, para o mundo das trevas. Nas trevas. Eu estava falando com um dos pastores agora. Será que precisamos, ter alguns anúncios? Para isso, suba até o púlpito com um bilhete e quem estiver no púlpito vai falar. Mas a primeira coisa que tem que